Nós vamos ficar em pé e vamos ler. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, a segunda parte do versículo 8. Graças a Deus. Estamos hoje iniciando um assunto que consideramos importante para nós, que é falando sobre fé. Mas talvez seja uma visão diferente de fé. Quero falar um pouco da fé que é produzida pela intimidade do crente com Deus. Esta pergunta que Jesus fez naqueles dias em que ali se encontrava, talvez pudéssemos perguntar o que Jesus queria dizer com aquilo. Se nós olharmos para o mundo hoje, nós começamos a observar, começamos a ver que a palavra fé hoje é uma palavra de moda. Fé hoje tem sinônimo de tanta coisa. Nós estamos vendo muita gente jogando na cena com fé de que pode virar um milionário no ano novo. Isto também pode-se perceber ou se ver como sendo fé. Mas de que fé Jesus fala? Porque ele diz: contudo, quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? De maneira que a fé hoje está na moda. Vivemos o tempo da fé. Muito se fala sobre fé. Podemos ver que livros, pessoas, multidões falam e vivenciam ou desejam vivenciar uma fé. Nós estamos observando hoje que há aqueles que são conhecidos ou são autopublicados como homens de fé. Hoje há os obreiros da fé, os pastores da fé. Aqueles que são mestres da fé. Aqueles que até têm a igreja da fé. Tem o espetáculo da fé. Parece que vivemos o tempo da especialização da fé, porque hoje muito se fala sobre fé. Mas vem uma pergunta para nós, do ponto de vista bíblico, doutrinário, aplicado à nossa vida, teologicamente, pela palavra de Deus. Que fé é esta? Há muitas pessoas hoje que estão falando de fé. Tem aqueles que colocam umas pedras coloridas em cima da mesa e aquilo é fé, é objeto de fé.
Outros têm a fé que o seu número da sorte é tal, ou a cor que vai nortear a sua vida é tal. E para isto, e para estes também, tem o seu conceito de fé. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós começamos a observar que Deus rejeita muito daquilo que hoje está sendo chamado de fé. Porque é uma fé interessada, é uma fé sem base, é uma fé sem estrutura. E já tem aqueles que dizem ou ensinam que é preciso ter fé na fé. Outros até dizem que é preciso ter a fé que Deus tem. E tudo isso são termos e figuras de fé que são utilizadas nos dias de hoje. Já tem outros que podem até dizer ou pensar que não é somente ter fé para pedir, é ter fé para sonhar o sonho de Deus, e quando você sonha o sonho de Deus, você, pela fé, vai ter também. E tudo é fé, ou pelo menos muitos pregam como fé. O que nós estamos vendo e percebendo nesses últimos tempos é que a fé se transformou em algo puramente natural, puramente material, se é que a distorção da compreensão de fé é tão grande que se chega ao ponto de ter algo que é transcendente e tornar puramente nas coisas materiais. É a fé que apenas conquista, é a fé materialista, é a fé agarrada no mundo, no aqui, no agora, nas coisas. Não é a fé comprometida. Não é a fé desapegada, pelo contrário, é a fé que se agarra às coisas. É a fé da conquista. É a fé de vencer. É a fé de sobrepujar. É a fé que grita: Senhor, me abençoe. É a fé que grita: Senhor, me faça crescer. É a fé que somente clama: me faz prosperar. É a fé que não tem outro argumento a não ser: me dê, eu quero, eu desejo. Não é a fé que tem a visão de um mundo total. Não é a fé que enxerga o mundo como um todo. Só enxerga uma parte. Só enxerga um pedaço. E esse tipo de fé não é a fé que Deus quer ver na gente. Certa feita, os discípulos chegaram e disseram: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que é que a gente vai ganhar com isso? É a fé do aqui e do agora. Eu quero a recompensa. O que é que eu ganho com isso? Este pensamento parece que impacta um pouco a gente, porque, de fato, muitos querem a bênção de Deus. Sim ou não? Eu também quero.
Nós queremos a bênção de Deus. Todos nós desejamos do Senhor a sua bênção. Mas o que está aqui dentro desse texto, precisa a gente se concentrar um pouquinho, para a gente entender melhor, é que esse tipo de fé não é o que Deus deseja para a gente. Porque a fé que Deus quer que a gente tenha não pode ser distante da piedade. A fé que Deus quer que a gente tenha não pode estar longe da santidade. A fé que Deus quer que a gente tenha não pode estar distante do compromisso com Ele. Porque senão nós seremos crentes apenas como quaisquer outras pessoas que têm fé que vai ganhar na loteria. Ele diz que é fé ou não? Sim, é uma fé. Ele tem aquela fé. E se nós, como cristãos, não tivermos cuidado, corremos o risco de termos este mesmo tipo de fé. A fé que eu vou ser alcançado por isso ou por aquilo. Não é a fé que se envolve com Deus. É a fé apenas que recebe a bênção de Deus. Não é a fé daquele que caminha com Jesus o tempo todo. É a fé daquele que caminha com Jesus apenas na hora de comer o pão e o peixe. Acabou o pão e o peixe, eu vou embora. Para que continuar com Jesus se eu já estou com a barriga cheia hoje? Então eu vou embora. E outro dia eu volto quando ele estiver multiplicando pão e peixe, porque eu tenho fé que ele pode multiplicar pão e peixe. Mas eu preciso ter fé para caminhar com ele também. A fé que a gente precisa ter é a fé da caminhada, é a fé da jornada. É a fé de caminhar com Ele diariamente. A fé tem uma conotação aqui de andar com Deus. E o grau da nossa fé não é medido por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente conquista. O grau da minha fé não vai ser delimitado porque eu orei e Deus abriu essa porta, ou porque Deus multiplicou isso, ou porque fez aquilo, não. O grau da minha fé vai ser definido pela qualidade da minha caminhada com Deus. Então eu serei conhecido como homem de fé. Alguém pode ter muito dinheiro e ser um homem de fé. Alguém pode ter muito dinheiro e ser apenas um homem com muito dinheiro e não ter fé nenhuma. Porque o que vai dizer se alguém tem fé ou não, não é a quantidade do seu dinheiro, mas é a qualidade do seu tempo com Deus. É preciso compreender que uma fé verdadeira, escute bem, uma fé real, verdadeira, ela nasce com a intimidade que a gente tem com Jesus. Você está lembrado quando Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Às vezes há pais que falham com seus filhos, mas há pais que são verdadeiros com seus filhos. Há mães que são verdadeiras com seus filhos. E às vezes o menino diz assim: o teu pai
Disse que ia te dar isso? Disse. Vai dar nada? Ele vai porque o meu pai não mente para mim. Pode acontecer na nossa vida aqui ou não? O meu pai sempre me fala a verdade. Agora, se isso acontece do ponto de vista humano, imagine do ponto de vista espiritual. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta, é impossível. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, está tudo certo. E quando a gente vai se aproximando do Senhor, a gente vai conhecendo quem é Ele. E quando a gente conhece quem é Deus de perto, a gente sabe que Ele não falha. A gente começa a descobrir que com Ele as coisas estão seguras. Se Ele disse, pode descansar. Se Ele falou, pode dar glória, pode se alegrar, porque Ele é fiel na sua palavra. De maneira que a nossa fé cresce à medida que a gente se aproxima dEle. Do ponto de vista de amizade humana, quanto mais você conhece uma pessoa, mais você acredita e confia nela, sim ou não? Sim ou não? Os maiores amigos são feitos ao longo de um tempo de conversa, de diálogo, de tratos, de contratos, de acordos, de palavras firmadas, de palavras dadas e cumpridas, e você vai acreditando naquela pessoa. Numa linguagem humana, você vai botando fé na pessoa. E diz assim, aquele é um amigo de fé. É assim ou não que se diz no mundo? Aquilo é um amigo de fé, é um amigo de verdade. Por quê? Porque pelo tempo e pela trajetória da vida, você sabe que aquela pessoa é de linha. É pessoa que fala e cumpre com aquilo que fala. Agora imagine com Deus. Porque por mais amigo que um homem possa ser amigo, ele pode falhar, sim ou não? E aí cabe, rapaz, me desculpa, me perdoa, eu falhei, eu errei, e continua a amizade. Mas com Deus, Deus nunca vai pedir desculpa a ninguém, porque Ele não erra. Deus nunca vai pedir perdão a ninguém, porque Ele não é como o homem de prometer e não poder fazer. Porque muitas vezes o homem não faz, não é porque ele não queira, é porque não pode fazer. E ele diz, rapaz, me perdoe, porque eu não tive como fazer. Eu não tive como cumprir. Eu não pude, as circunstâncias não me permitiram que eu honrasse contigo esse assunto. Mas Deus não. Deus fala, e quando Ele fala, Ele move o céu, Ele move a terra, Ele cria as condições, Ele cria a circunstância, Ele cria o jeito, Ele cria a forma, Ele muda a natureza, Ele muda o plano de vida para que tudo se encaixe naquilo que Deus falou que iria ser. José e Maria estavam onde? Vivendo em Nazaré. Mas a Bíblia diz que Jesus teria que nascer em Belém. Aí Deus faz o homem fazer um censo. Deus moveu o Império Romano. Deus moveu o Império. Por quê? Porque senão Jesus ia nascer aonde? Em Nazaré. Mas não pode nascer em Nazaré. A Bíblia diz, e tu, Belém Efrata, estava profetizado, ele tinha que nascer em Belém. Então não pode nascer em Nazaré. Tem que nascer em Belém. Aí vem o decreto, todo mundo tem que ir para a sua cidade. Aí sai a caravana, José e Maria, vai ter que nascer. Chega no dia de nascer, mas chega.
Chega na hora de nascer, mas chega. Não podia nascer no meio do caminho, tinha que nascer lá. Tinha que nascer lá. Teria que nascer lá. Hoje, às vezes tem gente assim, dizendo, eu não sei aqui quantos já ouviram no passado Deus dizer assim, eu vou abençoar. Quantos já ouviram? Isso há anos atrás. Eu ouvi muitas vezes Deus dizer assim, vou eu abrir a porta, vou eu abençoar, vou eu fazer, vou eu fazer, vou eu fazer. Aí quando é hoje, aí vem os governos e criam leis, e cria situações para abençoar o povo, e cria isso, e cria aquilo. E quem não tinha casa, aí agora vem plano do governo, olha, tem casa, você com salário mínimo pode comprar uma casa própria hoje. Tem um bônus do governo e fica pagando aquela taxazinha só para não dizer que é de graça. Aí alguém diz, o governo é dada, é promessa de Deus, é Deus. Deus move governo para abençoar o crente. Você não tinha direito, de repente apareceu uma lei que surgiu lá. Olhe, você agora tem direito porque surgiu uma lei. De onde veio essa lei? De Deus, é Deus quem faz. Assine a lei, faça a lei, faça a lei. Eu tenho uma palavra empenhada com alguém, faça a lei, faça a lei. E nós estamos aqui sendo abençoados pelo Senhor. Uma fé que não nasce da minha intimidade com Deus não é fé. É pensamento positivo, é meditação transcendental, é força de pensamento, mas fé não. Fé verdadeira nasce de intimidade de um homem, de uma mulher com Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Você quer conhecer Jesus? Leia a palavra. A palavra gera fé, porque pela palavra você conhece a Deus. Quando nós vamos ler um pouquinho aqui, nós encontramos no livro, ou na carta aos Hebreus, no capítulo 11, uma galeria de pessoas que foram chamadas de heróis da fé. E quando nós vamos olhar para alguns deles, a gente encontra algumas coisas semelhantes. O que foi que fez essas pessoas serem pessoas de fé? O que fez estas pessoas serem pessoas de fé foi o fato de elas conhecerem a Deus, andarem com Deus, viverem com Deus e confiarem em Deus. Aí você vê a fé de cada um deles demonstrava um grau de intimidade com Deus. Porque todos nós que aceitamos a Jesus, nós aceitamos mas que grau de intimidade cada um tem com Deus? O quão profunda é nossa fé? Quão profunda é a nossa confiança nele? A Bíblia diz, não desprezeis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então toda confiança é recompensada por Deus. Quem confia recebe galardão. A Bíblia diz, não desprezeis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então significa dizer que quem tem confiança tem recompensa. Quem confia é recompensado. Quem confia é abençoado. Quem confia alcança aquilo que Deus tem reservado para ele. Mas que intimidade é esta?
A intimidade é gerada pela nossa aproximação com Ele. A intimidade é gerada pelo nosso desejo de Deus. O salmista disse certa feita, como um servo brama pela corrente das águas, assim a minha alma tem. Eu fico pensando, que desejo tão grande era aquele. Você imaginar o desejo por Deus, comparando ao desejo de uma corça, de um servo, que morrendo de sede, desejava beber das fontes das águas, mas se preocupava por conta dos leões que estavam na fonte. E ele dizia, e o servo pensava, ou eu desço para beber água, ou eu morro de sede. E o desejo de tomar a água se tornava mais forte do que o medo de morrer, a ponto de desprezar o medo e correr em direção à fonte. E o salmista disse, como um servo brama, ele urra pela corrente das águas, eu quero beber. Assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Esse tipo de intimidade gera comunhão. Eu quero estar perto, eu quero estar junto, eu não quero largar Deus, eu quero ser amigo de Deus, eu quero que Deus esteja comigo, eu quero estar com Deus. E isso surge na nossa vida quando nós somos capazes de deixar qualquer coisa para segui-lo. Por que que as pessoas antes iam para os bares fazer farra e hoje não vão mais? Porque estão dizendo, eu quero Deus. Porque as pessoas antes estavam na prostituição e hoje não estão mais, estão nas igrejas dizendo, eu quero Deus. Porque antes alguém estava envolvido com droga, com álcool, com cigarro, com maconha, com tanta coisa que não prestava e deixou tudo para estar com o Senhor. É buscando o quê? Intimidade com Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Eu estou olhando para Jesus agora, é autor e consumador da minha fé. Eu renunciei às coisas do mundo, porque agora eu quero quem? Eu quero Deus. Eu desejo a Ele. E se alguém hoje dissesse, olha, hoje é culto de doutrina, mas vai ter uma farra, rapaz, vai ter lá uma cerveja, vai ter lá o uísque, vai ter isso, vai ter aquilo. O crente que agora deseja Deus, não posso mais. Mas por que o pastor proíbe? Não, o pastor não me proíbe, não. E quem é que, é a Bíblia que te... Não, a Bíblia não me proíbe, não pense que é a Bíblia não. É que o amor de Deus é tão grande para comigo, que eu não posso menosprezar esse amor de Deus na minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção. Como posso eu agora voltar atrás? Como posso eu agora entristecer aquele que morreu por mim, que me amou, que me abençoou, de todas as formas, de todas as maneiras Deus me abençoou? Como posso eu voltar atrás? Não, eu não posso. Se eu não puder agora estreitar mais o laço, se eu não puder estreitar mais a comunhão, que agora voltar atrás, não. Diga, agora eu quero estreitar mais a minha comunhão. Voltar atrás nunca. Aleluia. Vejamos Abel. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim,
pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O que tem de especial nisto aqui? O que é que a gente pode enxergar? O que é que fez Abel ser aquilo que a gente chama de herói da fé? Homem de fé. Em primeiro lugar, que o próprio Deus deu testemunho dele. Deus mesmo foi quem deu testemunho de Abel. Deus. O que Abel ofereceu foi mais do que uma oferta. Ele não era alguém que esporadicamente vinha, não. Ele era um adorador. Ele ofertava sempre ao Senhor. Era alguém que se derramava perante o Senhor. Quando a gente olha, a gente percebe que Abel também tinha um altar. Ele prepara um altar para o Senhor. Porque diz o texto, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura dele. Aí vem aqui uma pergunta. Primícias do rebanho, poderia encerrar aí, mas diz o texto, e da gordura dele. Está aí, Gênesis capítulo 4, abra a sua Bíblia. Capítulo 4, versículo 4 diz, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. A gordura aqui tem um significado especial. Quando nós lemos Levítico, capítulo 3, e o versículo 16, leia. E o sacerdote queimará isso sobre o altar, manjar é da oferta queimada, de cheiro suave, toda a gordura será do Senhor. Toda a gordura será do... Toda a gordura será do... Aí Abel diz, eu trago, Senhor, das primícias do rebanho e da gordura. Porque a gordura é do Senhor. A gordura tinha um significado especial, porque diz o texto que ela subia, quando queimava, subia como cheiro suave, era um perfume. Era um perfume no sacrifício. Vamos ler Levítico capítulo 3, versículo 17. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura nem sangue algum comereis. A gordura é do Senhor. Interessante que Abel não sabia disso ainda. Não estava escrito isso em canto nenhum ainda. Não era lei ainda. Mas aquele que anda com Deus, ele tem sensibilidade para compreender aquilo que Deus gosta, sim ou não? Quem anda com Deus sabe o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Não precisa estar escrito em canto nenhum, ele sabe. Porque o Espírito Santo está com ele. Não estava escrito em lugar nenhum, mas a Bíblia diz que Abel traz o melhor das suas primícias e da sua gordura.
Não estava escrito em canto nenhum. Só lá em Levítico é que começa a dizer, olha, a gordura é do Senhor. Mas Abel já entregava ao Senhor. Se a gente pudesse fazer uma analogia aqui, ou criar um paralelo aqui entre aquilo que aconteceu com Abel e os nossos dias, a gente poderia fazer uma figura de que a gordura seria o nosso tempo na presença de Deus. Porque gordura leva tempo para queimar, sim ou não? Leva tempo. A gordura, poderíamos dizer que é o tipo de comunhão, ou o tempo de comunhão que a gente tem com Deus. Eu vou queimar gordura diante do Senhor. Eu vou oferecer gordura ao Senhor. Eu vou ficar aqui. Senhor, eu estou aqui. Eu quero queimar gordura aqui diante de Ti. Eu quero oferecer, Senhor, adoração a Ti hoje aqui. Eu quero queimar essa gordura que suba como cheiro suave a Tua face, as Tuas narinas. Aleluia. Aleluia. Essa gordura aqui poderia significar a qualidade de vida espiritual que a gente tem com Deus. Eu hoje estava escrevendo um textozinho, eu coloquei lá na rede social, e eu coloquei assim: deixa-me ver aqui exatamente a maneira como eu coloquei a expressão. Você declarou o seu amor a Deus hoje? É uma pergunta. Faça isso amando a sua família, seu próximo. Faça isso abraçando a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, seus irmãos. Faça isso abraçando seus inimigos. Faça tudo isso dando glória a Deus. Isso é adorar a Deus ou não? Quando você faz uma visita, quando você aperta uma mão, você deixa azeite ali, sim ou não? Você deixa azeite ali. Quando você abraça uma pessoa, você deixa azeite ali. Quando você entra numa casa inquieta, perturbada e faz uma oração ali, você deixa azeite ali. Quando você sorri para alguém que está triste e a pessoa retribui aquele sorriso, você deixou azeite ali. Quando você encontra uma pessoa desesperada, angustiada, e dá uma palavra de fé e de esperança, você deixa azeite ali. Você com isso está dando glória a Deus também. Você está exaltando o Senhor também. Você está queimando gordura diante do Senhor. Mas que qualidade de vida espiritual nós temos? Que tipo de adoração nós prestamos? Interessante que na Bíblia, a primeira vez que se fala sobre este assunto, queimar gordura, nunca antes tinha se falado nisso. Mas Abel, ele faz isto. Abel ficou ali como que aguardando queimar o sacrifício. E Deus recebe o sacrifício. Ele aguardou, ele ficou na presença do Senhor. E é justamente por isto, esta maneira como
Abel se comporta diante de Deus que ele é tido como um homem de fé. Pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício que Caim. E a carta aos Hebreus tem isso como uma figura tão forte, porque lá no versículo 4 do capítulo 11, nós encontramos o texto que diz assim: dando Deus testemunho das suas o quê? Abra a sua Bíblia, Hebreus 11, 4. Dando Deus testemunho das suas... Vou esperar você abrir. Dos seus dons, ou das suas ofertas, ou das suas oferendas. Deus deu testemunho dos seus dons, aquilo que Ele doou, que Ele entregou, que Ele ofereceu. E diz o texto: e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Está falando hoje. A maneira como Abel se conduziu, se comportou, alcançou tanto testemunho da parte de Deus, que depois de morto ainda fala. Ainda hoje, agora, está falando. Está falando agora. Porque a tua vida, a tua caminhada é exemplo para as outras pessoas. A maneira como você se conduz, se comporta no meio do povo, é testemunho para as outras pessoas. A maneira como você se apresenta diante do povo, também é testemunho para as outras pessoas. Como você é conhecida? Como você é conhecido? Pastor, olhe, na minha rua tem uma pessoa, tem uma irmã, mas fala coisa, pastor, que não agrada a Deus. Eu vou colocar para a irmã que mora lá na rua, viu? Não tem ninguém aqui não. O irmão que mora lá longe, não está aqui não, não vive aqui, não está aqui. Como você é conhecido no meio dos seus irmãos? Falador, linguarudo, fala palavras que não é lícito falar, diz coisas que envergonham, usa palavras que ferem a santidade do Espírito Santo, entristecem o Espírito Santo. Quando as pessoas pensam em você, lembram de quê? Que perfil? Se chegasse uma pessoa e dissesse assim, em uma palavra, fulano de tal, o que você pensa dessa pessoa? Que palavra aquela pessoa diria? Se fosse hoje fazer um anexo do texto, que frase seria colocada ao teu respeito, ao meu respeito? Pela fé. Ou talvez você me diga, pastor, olha, eu acho que não entrava nem aí, porque era sem fé. Pastor, eu acho que eu precisaria melhorar um pouco mais para poder chegar a isso aí. Então está na hora. Está na hora de melhorar. Então está na hora de mudar. Está na hora de se transformar. Está na hora de se renovar. Está na hora de se apresentar diferente. Ainda há esperança. Ainda dá tempo. Esta palavra é para isto. Esta palavra é por isso mesmo.
que Deus quer fazer alguma coisa diferente na gente. Eu vou falar lá na frente, não hoje porque a hora já acabou, infelizmente. Mas o fato, eu vou falar depois aqui, é que diz a Bíblia que Enoque andou com... Enoque teve um filho, depois com 65 anos. E depois que teve um filho, passou a andar com Deus. Ora, se Enoque começou a andar com Deus depois de 65 anos, eu acredito que muita gente aqui não tem nem 65 ainda. Então dá tempo ainda começar a andar com Deus. E se tem gente com mais de 65, ele ainda vai esperar um pouquinho e vai dizer, tem oportunidade para você também de andar com Deus. Você não está tão velho, nem tão velha, de que não possa assumir o compromisso de, a partir de agora, eu quero andar com Deus. Sim ou não? Vamos ver? Quando você lê o texto aqui, olha, Enoque, 5:21 de Gênesis, Enoque andou com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos. É o versículo 22. Parece que antes não andava. A Bíblia não diz que ele andava antes, diz que andou, começou a andar depois. Ele tinha quantos anos? Tinha quantos anos? 65 anos. Diz o texto no versículo 21, 5:21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Pronto. Ele passou 65 anos, gerou Matusalém. Aí diz o texto, andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos. E gerou filhos e filhas. E os anos de Enoque foram 365 anos. Você não está velho para andar com Deus. Ainda dá tempo. Diga para seu irmão que está do seu lado, para sua irmã, ainda dá tempo de você andar com Deus. Como foi que Abel conquistou esta fé? Eu fico imaginando, Abel, Caim, e aí pai, como era lá no Éden, como era? Como era mamãe, lá no Éden? Ah, meu filho, lá no Éden, olha o leão, o cordeiro, andava junto, ninguém se agredia, quando a gente queria as coisas era só pegar, a gente não tinha falta de nada, agora não, a gente tem que arar a terra, limpar a terra, cavar a terra, plantar, a terra é seca, tem que ficar esperando chover, tem que esperar subir a água, o vapor da terra para poder molhar a terra, porque até então não havia chovido, só choveu depois de Noé. E a terra, para dar agora, a gente tem que trabalhar e arar e lutar, porque Deus disse que era com o suor do nosso rosto. Mas como era, mamãe, e Deus vinha falar com a gente. Eu fico imaginando Adão e Eva conversando com Abel. Vem cá, meu filho. Mas como foi? Ele vinha na viração do dia e conversava com a gente. Conversava com a gente. Mas mamãe, como foi que vocês foram perder isso? Nós falhamos, meu filho. O pecado entrou na nossa vida pela nossa desobediência, nós falhamos. Nós falhamos. E eu creio que Abel ficou pensando, disse, como é que eu posso? Eu tenho que encontrar um jeito de me aproximar desse Deus de novo. Eu queria que ele conversasse comigo. Eu queria que esse Deus viesse falar comigo também. O Deus que papai fala, que mamãe fala aqui no Éden, era tão bom. Eles falam de uma comunhão tão grande com esse Deus, eu quero esse Deus para mim. Sabe de uma coisa?
Ninguém mandou, ninguém pediu, mas ele sentiu o desejo, veio nele a vontade e disse: sabe uma coisa, dessas ovelhas aqui, eu vou oferecer ao Senhor, eu vou dar ao Senhor um sacrifício. Do fruto do meu trabalho eu quero dar para Deus. Não tinha nada escrito em canto nenhum, mas ele disse: eu quero oferecer ao Senhor. Eu quero ter essa comunhão que meu pai tinha, que a minha mãe tinha e que eles perderam, mas eu quero resgatar isso para a minha vida. Eu quero resgatar. Aleluia. 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 Eu não sei. Talvez Deus dirigiu, eu não sei, a Bíblia não diz. Simplesmente ele pega, levanta o altar e pega o cordeiro, o melhor que tinha, com a sua gordura, e colocou diante do Senhor e ofereceu em holocausto. Aleluia, 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 aleluia. Eu acredito que Abel conversava com Adão e com Eva, dizia: devia ser muito bom lá, devia ser muito maravilhoso lá. E Abel resolveu conquistar isso para a sua vida. E por isso ele foi chamado homem de fé. Abel possivelmente disse: eu não quero viver da experiência do meu pai nem da minha mãe. Eu quero ter a minha experiência com esse Deus, eu quero. Eu não quero ouvir somente a história de mamãe e de papai que conversava com Deus. Eu quero eu também conversar com Ele. Eu quero eu mesmo ter uma experiência pessoal com Ele. Eu quero. Por isso Abel foi chamado um homem de fé. Meus irmãos, nós deveríamos ter na nossa vida, oh Jesus, me ajude a dizer, nós precisamos oferecer algo com mais qualidade para o Senhor. Meus companheiros, a gente precisa oferecer algo para o Senhor com mais qualidade. Ele é digno. Ele é digno. Oferecer com mais qualidade. Às vezes o crente se sente tão vazio, tão longe, tão distante. Como seria bom se a gente dissesse: Senhor, eu quero me aproximar, eu quero chegar mais perto. Eu quero chegar mais perto. Eu quero me aproximar de Ti.